Olá, amigo, seja bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus. Tenho o privilégio de ter comigo aqui, mais uma vez o Wesley, seja bem-vindo. Obrigado, pastor. Para mais um estudo da Palavra de Deus, seja bem-vindo você, muito obrigado por sua companhia. O tema do estudo de hoje é o poder da Palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia e nós vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo nos conceda compreensão da palavra de Deus. Oremos. Pai, a tua palavra está em nossas mãos. Pedimos a direção do Senhor, a bênção do Senhor nesse momento ao estudá-la. Que o Espírito Santo nos ensine, que ele seja o nosso professor. Em nome de Cristo oramos. Amém. Amém. Muito bem. Wesley, falando do poder da palavra de Deus, o que a Bíblia diz com os céus? Nós sabemos em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que o Senhor criou os céus e a terra, né? E ali todo o desenrolar, Gênesis capítulo 1, capítulo 2 da criação. Mas, quando se fala da criação dos céus, onde nós encontramos aqui a atuação, o poder da palavra de Deus? Muito bem, pastor. Para isso, para contestar, para responder essa pergunta, nós vamos para o livro de Salmos, capítulo 33, versos 6 e verso 9. Diz assim: Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Agora o verso 9. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Então foi pela palavra de Deus, pelo o poder da palavra de Deus, que foram criados os céus e a terra. Dessa parte, na criação, Deus falou e existiu. E como nós sabemos, aqui a Bíblia, nós denominamos ela como a palavra de Deus. Então, da mesma maneira que Deus criou os céus e a terra e tudo que contém na terra, com a sua palavra, da mesma maneira que a palavra dele tem poder, nós vemos também que a palavra dele escrita, que nós estamos falando da palavra dele falada, que ele pronunciou e surgiu por ordem dele. Também vemos que a palavra dele escrita também tem poder, mas os céus e a terra foi criado pela palavra de Deus. Amém. E sabe o que é interessante, pastor? Que nós vemos que existe um universo vasto, estrelas, outros planetas. Quem é que mantém tudo isso? Quem sustém todo o universo? Quando você lê o livro de Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz que o Senhor sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, é através do poder poderoso da palavra de Deus que ele sustenta, que ele mantém todas as coisas. Isso é lindo. Falando um pouquinho da questão da criação, não é o nosso tema de estudo, mas o Wesley mencionou um pouquinho, né? Deus falou e tudo se fez. Exatamente. O homem, o ser humano é a obra-prima da criação, né? Deus colocou as mãos, ele sujou ali, Cristo, né? Sujou as mãos de barro para moldar Adão. Depois ele fez com que Adão adormecesse, tirou uma das suas costelas e formou a Eva. Então o homem, o ser humano, ele foi formado pelas mãos do Criador. Isso é lindo. Então, interessante que quando você estuda o livro de Pedro, a epístola de São Pedro, a segunda epístola, capítulo 3, versículo 7, se você estudar desde o início do capítulo 3, o apóstolo ele está falando do poder da palavra de Deus. Ele fala ali da criação, ele está falando dos escarnecedores que estão duvidando e zombando da promessa da volta de Jesus. Aí Pedro exalta o poder
criador da palavra de Deus, como você já mencionou. Ele exalta o poder da palavra de Deus, pela palavra de Deus ele fala e vem um dilúvio e destruiu o homem ímpio. E agora, pela mesma palavra, 2 Pedro 3, verso 7, Pedro diz assim: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, ou seja, a palavra do Senhor, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então, pela mesma palavra que criou os céus e a terra, pela mesma palavra que veio o dilúvio, pela mesma palavra que prometeu que vai voltar, ele também reserva, ou seja, entesoura ou guarda o momento de destruição da terra, do pecado, do homem ímpio, através do poder da palavra de Deus. Então, nós precisamos compreender que as Escrituras Sagradas, ela nos mostra o poder criador de Deus. E Wesley, que outra parte das Escrituras nos mostra esse poder criador? Muito bem, pastor. Há vários textos bíblicos que indicam o poder da palavra de Deus, mas eu quero ler o que se encontra no livro de Salmos, capítulo 148, no verso 5, que diz assim: louvem o Senhor, louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. Então, o salmista apresenta, no livro de Salmos, apresenta o poder da palavra de Deus, ou seja, amém, o poder que a palavra de Deus contém. Então, não é somente o livro de Gênesis, ali onde apresenta a criação, mas sim em todo o decorrer da Bíblia, nós vemos que a palavra de Deus ela tem poder. E a palavra de Deus contém poder, tanto para criar, também quanto para destruir, e também para restaurar, e também para purificar. Então, querido amigo, querida amiga que está nos assistindo, a palavra do Senhor contém poder. Seja poder para mudar a sua vida, seja poder para restaurar aquilo que Satanás tocou e prejudicou a sua vida, como também poder para destruir o mal e os seguidores da maldade. Assim que você conhece a verdade, busque obedecer a palavra do Senhor, que com a mesma palavra que Ele criou todas as coisas maravilhosas que conhecemos, será a mesma palavra que irá destruir o Satanás e os seguidores dele. Então, pastor, a palavra do Senhor tem poder. Sim. E nós, como servos de Deus, podemos utilizar as bênçãos que a palavra do Senhor provém para nós. Amém. Mas, por outro lado, também há pessoas que não servem a Deus. E a palavra do Senhor tem poder para punir essas pessoas. Sim. E aí está a importância de nós observarmos e obedecermos a palavra de Deus. Amém. Amém. E também é interessante, pastor, que sabemos que estamos falando que a palavra tem poder, mas o que isso tem a ver com uma pessoa? Qual é o resultado? O que acontece em uma pessoa que acredita na palavra de Deus? Quando nós lemos o livro, a epístola, de Paulo aos Coríntios, a segunda epístola, capítulo 5, verso 17, a Bíblia diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Olha, então a palavra de Deus, ela tem um poder transformador. Amém. Amém. Ela tem um poder transformador de moldar, de recriar, de fazer de um cidadão uma nova criatura. Isso é maravilhoso, pastor. Isso é maravilhoso. A pessoa que só vivia em um bar, bebendo, caído na sarjeta, bêbado, todo sujo, ele
tem um encontro com a palavra de Deus e o poder da palavra de Deus, né, operante na vida dessa pessoa, opera nela um novo ser. Essa pessoa tem esse encontro, ela entrega a vida a Cristo, a sua vida é moldada, transformada, ele agora é uma nova criatura. A vida de Cristo, que é manifestado através da palavra, impacta a vida dessa pessoa e ela agora busca Cristo, entrega a sua vida a Cristo, abandona a bebida, abandona o bar e vive uma experiência nova que ele nunca viveu. Então, amigo, você que nos acompanha nesse estudo, a partir do momento que uma pessoa tem um encontro com a palavra de Deus, a mensagem, o poder que há na mensagem desse livro, Jesus é o personagem central desse livro. A mensagem que há, ela impacta a vida da pessoa e há uma mudança assim radical na vida dela e ela passa a viver em novidade de vida, ou seja, praticando coisas que nunca havia praticado antes, abandonando os velhos hábitos, aquilo que a vida que a levava ao ralo, à sarjeta, e agora ela passa a praticar atos dignos de louvor, atos de uma pessoa temente a Deus, de um cidadão do reino celestial. Não quer você, nesse momento, dizer, Senhor, eu quero que esse poder possa invadir a minha vida. Eu quero pedir que o poder da tua palavra restaure a minha vida e faça de mim esse homem, essa nova criatura, conforme a Bíblia registra agora. Agora, Wesley, há um agente divino dessa nova criação, ou seja, desse novo nascimento, um novo ser. Que agente é esse? Muito bem, a resposta está em 1 Pedro, capítulo 1, verso 23, que diz assim: Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, pastor, aqui nós encontramos que a palavra de Deus, ela ajuda e ela tem poder para transformar o ser humano, transformar e torná-lo uma nova criatura, ou seja, morrer para o pecado e nascer para Cristo. E mediante a ajuda do Espírito Santo, essa palavra tem efeito em nossa vida. Ou seja, o Espírito Santo é quem ajuda com que a palavra do Senhor tenha eficácia em nossa vida. Que a palavra do Senhor, o poder da palavra do Senhor, tenha resultado em nossa vida. Esse poder de regenerar o ser humano, né? Exatamente. Isso nós vemos nas ações, como você já mencionou. A palavra do Senhor, ela muda pessoas que bebiam e agora são pessoas sãs, tornam-se até obreiros, pastores, ministros da palavra, pelo poder transformador da palavra do Senhor. Mulheres que vendiam o seu corpo também já foram transformadas e agora são servas de Deus e assim por diante. Então a palavra do Senhor, juntamente com o Espírito Santo, são os responsáveis por transformar o ser humano que está disposto a ser transformado. Aí entra um detalhe importante: estar disposto a permitir a ação da palavra poderosa de Jesus Cristo em nossa vida. Muito bem, Wesley, nós já falamos aqui no início que a primeira ordem divina ali na criação foi haja luz. Né? Nós falamos um pouquinho da criação. A primeira ordem de Deus foi haja luz e houve luz. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Agora, eu quero fazer uma pergunta para você. Povo, as pessoas ficavam admirados com os ensinos de Jesus. O que a Bíblia diz sobre isso?
Essa pergunta é importante e também é uma pergunta que dá prazer responder. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é o nosso exemplo. E essa pergunta nós vamos responder em Lucas 4, capítulo 32. E muito se maravilhavam de sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Então Jesus, ele pregava o que ele vivia e ele vivia o que ele pregava. Amém. Ou Amém. seja, a palavra dele era autoridade. Ele mesmo era a palavra. Ele era e é a verdade. Então, as palavras de Jesus Cristo eram palavras autoritativas. Era autoridade divina. Então, por isso, quando uma pessoa... lembra ali aquelas pessoas que estavam caminhando de caminho para Emaús? Eles disseram assim, nossa, não estava ardendo o nosso coração quando ele estava nos explicando? Então, quando Jesus entrava em contato com a pessoa sentia aquele poder da palavra de Deus. Amém. E querido amigo, querida amiga, quer você sentir aquele fogo, aquele desejo, a presença de Deus, o poder de Deus transformando a sua vida? Se esse é o seu desejo, continue estudando a palavra de Deus, porque Deus tem bênçãos muito especiais para as pessoas que acreditam no poder transformador de sua palavra. E sabe, pastor, é interessante também que nós estamos falando de palavra, do poder transformador da palavra de Deus, mas onde deve habitar a palavra do Senhor no ser humano? Muito bem. Colossenses capítulo 3, verso 16. Abra sua Bíblia, olha o que diz a Bíblia. Colossenses 3, verso 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente em toda a sabedoria. Então a palavra de Deus deve habitar em nós, principalmente no nosso coração. Então, eu vou repetir o que eu já falei, nós não podemos estudar a Bíblia de uma forma superficial. Se eu estudo a Bíblia de uma forma superficial, a compreensão também será superficial. Então, permita que a palavra de Deus, o Espírito Santo faça com que ela esteja em você, para que ela possa moldar a sua vida e que você possa viver uma vida centrada na palavra do Senhor. Porque através dela, a vida da pessoa é purificada. É verdade. Eu quero ler um outro texto. João capítulo 15, verso 3. Olha o que Jesus diz. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Você mesmo falou que ele era a palavra encarnada, né? Então ela habita em nós e agora Jesus faz essa declaração ali, falando para os seus discípulos que eles estavam limpos pela palavra que ele tinha falado ali para eles. Agora, Wesley, nos nossos dias, uma das pessoas que é mais bombardeada pelo maligno são os jovens. Você é um jovem de Deus, um jovem que estuda a Bíblia, um jovem que está estudando para ser um pastor, para ser um ministro do Evangelho. Me diga, como um jovem, baseado na Bíblia, como que um jovem pode tornar sua vida pura diante de um mundo que a gente vive, que leva as pessoas, principalmente os jovens, a viver uma vida de impureza. O que é que a Bíblia explica sobre isso? Muito bem, pastor. Quero convidar a você que está nos acompanhando. Aqui nós vamos ler o texto. O texto que está em Salmos 119, verso 9, que diz assim: De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E aí vem a resposta, diz assim: observando segundo a tua
palavra. Então aqui primeiro vem a pergunta, como um jovem pode tornar puro o caminho dele? Ou seja, como ele pode andar no caminho correto? E aí o salmista apresenta a resposta, guardando a palavra de Cristo. Pastor, como você já mencionou, para nós jovens, às vezes há circunstâncias que temos que tomar decisões. E essas decisões devem ser baseadas na palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor, como já mencionamos no estudo anterior, é de luz para o nosso caminho. Agora eu quero falar para a pessoa que está nos assistindo, talvez esteja algum jovem nos assistindo. Querido jovem, o mundo ele tem muitas coisas para oferecer para nós. Mas eu quero te dizer uma coisa, Deus ele tem muito mais para dar para você e para mim. Eu sei que para nós jovens há muitas coisas que são atrativas, como música, como lugares e outros afazeres, videogame e assim por diante. Há pessoas que gostam também de bebidas e assim vai. Mas eu quero te dizer uma coisa, quer você ser feliz, quer você ser salvo, temos que seguir a palavra de Deus. Esse é o meu conselho como jovem para você. E é o conselho da palavra de Deus para a sua vida. A palavra do Senhor nos ensina princípios sobre sexualidade, nos ensina princípios sobre bebida, sobre consumo de produtos que são fortes. A palavra do Senhor é o guia para a nossa vida. E Deus tem algo especial para aquelas pessoas que são fiéis. E isso inclui você, que é jovem. Isso inclui a minha pessoa, eu que sou jovem. Isso inclui todos nós. Deus tem uma bênção para os jovens, para mim, para você. Não é somente para os adultos, não é somente para os pastores, não é somente para os evangelistas. É para todos nós. Mas aí está a questão, devemos ser obedientes. Ou seja, segundo o texto, baseado no texto que o Wesley leu, para que você jovem, para que cada um de nós, mas aqui está direcionando aos jovens, para que você vença todas as tentações do maligno, só é possível através da palavra. Foi através da palavra e pela palavra que Cristo venceu a tentação do diabo. Mateus capítulo 4, né? Você pode encontrar, ler ali em Mateus capítulo 4, na íntegra, quando o diabo veio usando fora do contexto a palavra, Jesus usou a palavra dentro do seu contexto original para defender as tentações do diabo e com isso Cristo venceu. O jovem só vai vencer por intermédio da palavra. Exatamente. Jesus Cristo dizia, está escrito. Está escrito. Ele se mantinha com a palavra e ele mesmo era a palavra. Isso é muito importante para nós, pastor. E continuando também, pastor, nós vemos que já mencionamos o poder transformador da palavra e também já mencionamos aonde deve ser guardada a palavra do Senhor. E eu quero complementar com um texto que está em Salmos 119, 11, que diz assim: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Que lindo, né? Que maravilha, pastor. Louvado seja Deus. Aqui nós vemos a importância de guardar a palavra de Deus, ou seja, de conhecer. Para mim, guardar algo, esse algo tem que ter valor para mim e eu tenho que conhecer ele. Por exemplo, se eu dou, vamos supor que eu te dou um iPhone novo, desse último. Olha, pastor. Desse último. Se você valorizar ele e ele for importante para a sua vida, o que você vai fazer com ele? Eu vou guardar, cuidar muito bem dele. Vai cuidar muito bem, vai estar próximo dele, vai estar sempre perto de você. Eu vou usar. Exatamente. Agora... pode trazer amanhã, se quiser. Agora, devemos fazer a mesma coisa com a palavra do Senhor. Ela só vai se tornar importante para nós quando nós nos colocarmos no nosso lugar como pessoas pecadoras e dependentes de Cristo. E vamos querer ter sempre a palavra do Senhor próxima de nós e guardar ela juntamente conosco por onde quer que nós estejamos. Olha, Wesley, e você que nos acompanha, ainda nessa mesma linha de raciocínio que o Wesley está, nós estamos aqui nesse estudo, quando você lê Tiago 1, verso 22, a Bíblia diz assim: tornai-vos, pois,
praticante da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, nós estamos estudando a Bíblia aqui. Você está estudando a Bíblia juntamente conosco, mas terminou o estudo, entrou aqui, saiu aqui, e a vida segue do jeito que ela é. Então, a pessoa se tornou apenas um ouvinte da palavra, não colocou em prática, não guardou no coração, né, os ensinamentos do Senhor, aquilo que o Senhor tem para a vida dela. E eu quero ler mais um texto para finalizar o nosso estudo, de 1 João capítulo 2, verso 17. Ora, o mundo passa. Não estou lendo aqui o texto na íntegra, tá? Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém. Então, a palavra de Deus, ela apresenta para nós que as coisas desse mundo é passageira. Mas aquele que faz a vontade de Deus, e a vontade de Deus está na sua palavra, e quando você lê Mateus capítulo 7, verso 21, Jesus é muito claro. Ele diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Amigo, se você quer saber a vontade de Deus, você deve vir à Bíblia e estudar de uma forma correta para que você possa compreender qual a vontade de Deus, para que você viva eternamente. A palavra tem poder, guarde ela no coração, os ensinamentos de Deus no coração e viva segundo o plano que Deus tem para a tua vida. Finalizando esse momento aqui, Wesley, eu quero agradecer pela companhia, por mais um estudo, né? Queremos agradecer a você também e convidá-los para que você seja um praticante dos ensinamentos bíblicos, para que você continue estudando a Bíblia, que você continue dependendo de Deus e se preparando para o dia da volta de Jesus. Quando você vai fazer uma viagem, você prepara tudo, as malas, a viagem para o céu. O preparo é através do estudo da palavra. Jesus ama você, ele vai voltar. Nós vamos estudar um dia aqui sobre a volta de Jesus. Ele quer te levar para o céu. Mas você precisa estudar, guardar no coração a palavra, praticar a palavra e estar pronto naquele dia. Está você pronto? Se você está, levante sua mão aonde você estiver. Fique em pé aí na sua casa. Se aproxime da tela do computador. Se aproxime da tela do celular, da TV e fala, Senhor, eu quero orar por você. Pai Santo, nós te agradecemos e te louvamos pelo estudo da tua palavra. Muito obrigado porque ela tem poder. E eu quero pedir, Senhor, por esse amigo, por esse rapaz que estudou a Bíblia juntamente conosco e agora está orando. Que a palavra do Senhor faça diferença na vida dele. Amém. Libertando, dando a ele oportunidade de vida. Seja com essa jovem que estuda a Bíblia, estudou a Bíblia conosco, está orando agora conosco. Que a tua palavra seja de uma forma atuante, poderosa na vida dela. Amém. Nós entregamos todos que estão estudando conosco, orando conosco, em nome de Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe você. Até o próximo estudo.